Muito bem. Compartilhar. Estou aqui com vocês, nossas terças de estudo. A gente está no capítulo 7, que é chamado de Que Oração? E ele vai dizer de 4 sinais do nosso tempo na narrativa ocidental. Eu começo esse capítulo com uma interrogação aqui, porque quando ele pergunta que oração, ele faz essa pergunta sustentado na hipótese de que nós lemos o livro anterior dele, O Drama das Escrituras, que nós não lemos. E lá ele cita essa pergunta, que é oração, como sendo uma pergunta de cosmovisão de um autor americano chamado N.T. Wright. E eu vou dizer para você que eu passei um bom tempo tentando encontrar na internet alguma coisa a respeito dessa pergunta desse autor, do N.T. Wright. Os livros que eu tenho dele são todos referentes ao apóstolo Paulo. O N.T. Wright é uma das autoridades desse tempo nosso aqui, né? Autoridades do Novo Testamento, especificamente em Paulo. E eu nem sabia que ele tinha algum livro sobre cosmovisão, mas então eu não encontrei. A explicação que o autor dá é que, quando ele diz que oração, é fazendo uma alusão ao momento que a gente está vivendo hoje. Foi o que eu entendi, assim, logo nessa primeira página aqui do capítulo 7. Que momento que a gente está vivendo hoje, que não é 89, eu esqueço de mudar essas páginas aqui embaixo. É 163. 163. Que é o momento que a gente está vivendo hoje. E o autor vai dizer que o momento que a gente está vivendo hoje é o momento da pós-modernidade, do consumismo e da globalização, do renascimento do cristianismo e do ressurgimento do islamismo. Então, acho que é assim, que oração é essa aqui, ó. Esse é o momento que a gente está vivendo hoje. O momento da pós-modernidade e essas coisas todas. E aí, então, eu fui tentar entender o que ele quer falar com pós-modernidade, com consumismo e globalização, com o renascimento do cristianismo e com o ressurgimento do islamismo. Então, vamos lá. A pós-modernidade. O autor fala assim, que o ídolo do progresso tinha pés de barro. O que ele quer dizer para a gente? É que na modernidade, quando a gente sai da Idade Média e vai para a modernidade, vem o iluminismo e tudo, vem as revoluções industriais depois, havia uma ideia de que o ser humano estava em franco progresso, que o ser humano daria conta das mazelas da vida, através da razão, do conhecimento, posteriormente, da tecnologia, da ciência, da economia, que a humanidade, ela resolveria todos os seus problemas. Então, eu vou dar uma pausa aqui de um segundinho. Vou dar uma pausa aqui de um segundinho. Essa é uma narrativa, tá? É uma grande narrativa sobre a vida humana. O iluminismo e a modernidade trouxeram uma grande narrativa que vem brigar contra a narrativa da Idade Média. A narrativa da Idade Média é a narrativa que Deus criou o mundo, que existe uma verdade universal, que é Cristo, que é a nossa narrativa cristã, né? Que é a narrativa que vem moldar a nossa vida. A modernidade vem com uma outra grande narrativa. E o ser humano, com a sua razão, vai resolver a vida, e essa narrativa ela vai moldando a vida da sociedade. A questão, gente, é que depois da modernidade veio a era contemporânea. A gente está vivendo agora uma pós-modernidade, pós-contemporânea, mas o que a gente viu do nosso passado para cá
É que o homem, com a sua razão humana, não conseguiu dar conta do mundo. Cara, vieram as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as guerras na África, as guerras no Oriente Médio, as guerras no Irã, no Iraque. Ou seja, essa ideia, essa narrativa grande, moderna, de que o ser humano, com a sua razão, e com a economia, e com o desenvolvimento, e com o progresso, e com a, a evolução, ele nem precisa mais de Deus nem de nada, porque o mundo vai ser perfeito. Essa narrativa, a pós-modernidade percebe que isso era um ídolo e que o pé dele era de barro. Lembra aquela visão de Daniel, né? Porque essa narrativa, na pós-modernidade, que é esse momento que a gente vive hoje, ela ruiu. Não deu certo, não funcionou, né? Quando a gente olha, não funcionou. É só você olhar para a fome, para a miséria, para a desigualdade social, para a quantidade de guerra que tem no mundo, a gente vê que não funcionou. Então, esse ídolo que era o progresso na Idade Moderna, ele tinha um pé de barro e ele ruiu. Na pós-modernidade não há grandes narrativas. Na pós-modernidade não há grandes narrativas. Ou seja, a narrativa cristã, a narrativa da modernidade, da razão humana. Uma outra grande narrativa que dá sentido à vida de muita gente é, por exemplo, o marxismo, o liberalismo econômico. Para a pós-modernidade não há grandes narrativas. Não há uma verdade universal, objetiva. Cada um tem a sua verdade. Cada um constrói a sua vida, não tem metanarrativa nenhuma, sabe? Não tem verdade absoluta nenhuma. Todo mundo está aqui dando conta da sua vida. É um niilismo exuberante. O niilismo um olhar para o mundo completamente cético, para um mundo sem razão, sabe? Desesperançoso. Um mundo que não tem solução. E isso de uma forma exuberante, assim. A pós-modernidade enxerga essas coisas e diz, cara, não tem nada. Sobrou a gente aqui, cada um escreve a sua história, cada um dá conta da sua vida, cada um define a sua verdade, cada um escolhe o seu caminho, cada um pode ser o que quiser, cada um pode escolher o que quiser ser, e qualquer escolha é possível dentro da pós-modernidade, tá? E aí a gente, dentro dessa pós-modernidade, a gente cai no consumismo e na globalização, duas coisas que a gente está vivendo hoje, que trazem para a gente essa falta de uma base sólida, que você tinha, por exemplo, na Idade Média, a igreja, a fé, Deus, uma base sólida. Na Idade Moderna, a razão, a evolução, a ciência. Não tem. Nesse momento não tem mais base sólida. É como se as bases sólidas tivessem se liquefeito, sabe? Se dissolvido. E tudo agora é questionado ou questionável. A gente percebe isso de uma forma sucinta e muito simples no nosso dia a dia. Muito simples. Quando a gente era pequena, a mãe da gente falava assim: faz isso. Por quê? Não tem porquê. Você tem que fazer e pronto. Obedece o professor. Ponto. Vou sair, você vai ficar na casa da sua tia, obedeça a sua tia, senão você vai apanhar porque a sua tia vai mandar. Ponto. Aquilo era uma base sólida, familiar, estrutural, hierárquica, de séculos de história. Hoje, você fala para um jovem, faz isso aqui, ele vai dizer por quê? É porque assim se faz, quem disse? Porque um pensamento pós-moderno é esse pensamento que questiona todo tipo de solidez apresentada. Eu quero saber por quê. Eu acho que não é assim, ponto. Isso a gente enxerga essa falta de base sólida no dia a dia da vida. O consumismo, ele é um valor em si mesmo, porque o consumismo é como se fosse alguma coisa que viria para preencher um vazio que eu tenho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó.
tá? Antigamente você usava uma calça e você usava ela até acabar. Depois que ela acabava, ela virava calça de ficar em casa, quando ela não servia mais para calça de sair. Quando ela não servia mais para ser calça de ficar em casa, ela podia virar um pijama ou ela podia virar um pano de chão. A gente tinha um sapato, a gente tinha. Eu lembro que eu só comprava sapato no final do ano, no Natal. Acho que muitos de nós éramos assim. É, Então, você tinha aquilo que você precisava e você consumia aquilo que você precisava. Hoje não, porque o que dita hoje não é o que você precisa, o que dita hoje é o consumo. Consumir é o que é o valor em si mesmo, porque eu consumo sem precisar, sem ter necessidade. Convencido por campanhas de marketing, pela sociedade que a gente vive, pela cultura, pelas redes sociais. É como se consumir fosse preencher o meu vazio existencial. Esse é o momento que a gente vive nessa pós-modernidade, onde o consumismo tenta preencher o vazio, porque ele se julga um valor em si mesmo. A gente vive nesse período de consumismo e de globalização a questão da liberdade, da escolha pessoal e do tudo pode ser consumido. Tudo pode ser um produto e tudo pode ser consumido. Eu posso qualquer coisa, eu tenho liberdade para tudo. E dentro dessa perspectiva de consumismo e globalização, o autor vai falar sobre o shopping como a nova catedral, né? Shopping center é a nova catedral. Antigamente, a catedral era o centro da cidade, das vilas. Aqui no meu bairro onde eu moro, se você pegar uma foto superior bem da minha vila aqui, Vila Moinho Velho, o centro dela é uma igreja católica. Grande. Ah, que eu sempre esqueço o nome do santo da igreja aqui. São Vicente de Paula. São Vicente de Paula. Lá tem a quermesse, tem a festa das nações, e todo o bairro vai circundando a igreja. Hoje, o centro é o shopping center. E aí eu vou ler com você a página 175, tá? Se quiser abrir sua Bíblia, abrir o seu livro na página 175, bem no meio, o autor cita uma frase do John Paul, acho que é John Paul, que fala assim, ó: o shopping nos incentiva a esquecer de quaisquer ideais de vida coletiva significativa fora daqueles que o mercado cria. Ou seja, dentro do shopping, a única coisa que realmente importa é o que o mercado está produzindo. O shopping center não cria comunidade duradoura alguma, não se apoia em tradição alguma e não promove valor algum além daqueles determinados por empresas para as quais os consumidores não passam de peças anônimas ou alvos. Estamos unidos no shopping pelo lugar, somente na hierarquia determinada pela nossa capacidade de consumir. Não é por acaso que essa hierarquia, em que os ricos ganham ainda mais e os pobres vão para o olho da rua, também controla a política norte-americana. Está fazendo uma observação do mundo em que ele vive, o autor, obviamente. Mas a pós-modernidade, com o avanço da internet e de tudo, trouxe esse consumismo que se espalha por todo o mundo. Essa visão de mundo ocidental, ela está dentro da China, ela está dentro da Índia, ela está no Japão, ela está nas Coreias, ela está na América do Sul, ela está em todo lugar. Né? Ela está em todo lugar. Então, a gente tem a questão da pós-modernidade como esse modo de pensamento que se materializa no consumismo, na globalização, na, na falta de grandes narrativas, na falta de uma verdade objetiva. E aí o autor vai dizer assim que um outro momento que a gente está vivendo é o crescimento do cristianismo, ou o ressurgimento do cristianismo no hemisfério sul.
E ele vai dizer que cresceu muito o evangelho no hemisfério sul. E ele até diz que é um evangelho ortodoxo, o evangelho certo. Quando eu li isso, eu me perguntei assim, será que esse autor conhece o evangelho que é pregado aqui no sul, no Brasil? Ele é mesmo um evangelho ortodoxo? O autor vai dizer assim, que o hemisfério sul é um profeta, chamando o mundo ocidental de volta ao evangelho. Aquela história que a gente sempre ouviu, que o Brasil ia ser celeiro do mundo, ia mandar missionários para o mundo inteiro, e etc, etc. Eu ouvi isso aí em 1980, 1970. Essa ideia de que, como o evangelho está morrendo em todo o hemisfério norte, e crescendo no hemisfério sul, na África, na Ásia, aqui para baixo, né? Na Ásia não, mas aqui para baixo. Essa ideia de que a gente pode levar esse avivamento para cima, né? Para o hemisfério norte. Eu desconfio um pouco dessa ideia do autor. Foi a pergunta que eu fiz lá no começo. Eu não concordo muito com ele, mas tudo bem. Eu também não sou chamado a concordar com tudo. E o autor vai falar do crescimento do islamismo, que, na verdade, é claro que a gente não pode desconsiderar o fato de que há pessoas que se convertem ao islamismo, que lendo o Alcorão vão se converter ao islamismo, mas o que determina o maior crescimento do islamismo, a maior parte do crescimento do islamismo se dá não pela evangelização ou pela conversão, mas pelo nascimento, pela taxa de natalidade das famílias muçulmanas. Então, não é que tem muita gente se convertendo ao islamismo, é que os muçulmanos têm muitos filhos, muito mais do que aqueles do Ocidente. Os países da Europa sofrem com o fato de que as pessoas não querem mais ter filhos. A gente vive isso aqui no Brasil, né? Uma queda na taxa de natalidade. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento, né? A gente sempre foi um país mais jovem, e agora a gente está dando uma guinada para ser um país de gente mais idosa, de mais idade. Então, enquanto o mundo ocidental está tendo cada vez menos filhos, o mundo muçulmano está tendo cada vez mais filhos. Então, eles estão crescendo. Não muito por causa de uma evangelização, mas por causa da taxa de natalidade. É lógico que tem um lado mais xiita, mas digo xiita não em oposição aos sunitas, mas xiita como um adjetivo para mais raivoso, um lado mais beligerante, mais belicoso, mais guerreiro, que entende que eles precisam criar uma comunidade muçulmana mundial unificada, a Ummah, que vai ser controlada pelo califado, que é a autoridade islâmica central, e que vai impor a Sharia para toda essa sociedade, ou seja, uma versão mais reacionária da lei islâmica. Ou seja, a lei do país não é uma lei criada no legislativo por cidadãos, é a lei que está lá na Sharia, lá no Alcorão. Essa é a lei do país. E aí eles vão entrar em jihad, que é a guerra santa contra o mundo e tudo mais. É claro que o mundo racional da modernidade criou uma centena de guerras, e muitas delas religiosas, protestantes contra católicos, católicos contra protestantes, cristãos contra muçulmanos. Esse homem evoluído da modernidade não cansou de se matar e de entrar em guerra. Então, meus amados irmãos, encerrando esses poucos slides, de tudo isso aqui,
O que eu diria para vocês é assim, sim, o evangelismo, o cristianismo chegou no hemisfério sul, junto com o imperialismo, né? Com o colonialismo. A gente recebe o evangelho junto com a cultura americana, com a cultura ocidental. E sim, a gente talvez tenha esse papel profético de levar um reavivamento para o mundo do hemisfério norte, apesar de quanto a isso eu ser um pouco cético. Esse mundo pós-moderno que entende que não há nenhuma metanarrativa, nenhuma grande narrativa controlando a nossa vida, ao mesmo tempo em que ele é um mundo que não enxerga mais uma verdade absoluta, é um pensamento que não enxerga mais uma verdade absoluta, pelo fato dele ser de ser um pensamento nihilista, muito cético com relação ao mundo, desesperançoso, ele se abre também. O autor não dá destaque a isso, mas a pós-modernidade traz essa característica com ela. Já que não existe verdade, por exemplo, na modernidade, eu não podia dizer que a minha fé é verdadeira, porque ela não pode ser provada cientificamente. Então, durante todo o período da modernidade e da era contemporânea, aqui no Brasil a gente sentiu menos isso, né? Eu não posso dizer que a verdade é Jesus Cristo, porque a verdade está na razão humana e naquilo que pode ser comprovado pela ciência. Mas agora não há verdade. Nada é verdade. Então, onde nada é verdade, irmãos, se abre espaço para que muitas verdades existam. E se muitas verdades existam, há um espaço para eu entrar aí com o Evangelho de Jesus Cristo. E aproveitar esse espaço para falar: olha, existe uma verdade que é Cristo. E de repente isso se torna uma porta para a gente evangelizar num mundo que já não pede para mim uma experimentação científica para eu provar qualquer coisa, porque não é mais o pensamento desse mundo. Ao mesmo tempo, essa sociedade pós-moderna se abre para alguma coisa que o mundo da razão esqueceu. O homem não é só razão, o homem também é emoção, o homem é espiritual. O homem, ele precisa de transcendência, ele precisa de uma experiência. O homem foi feito assim por Deus, né? É claro que a pós-modernidade não vai raciocinar a partir de Deus, mas é um tempo em que as pessoas se abrem para a espiritualidade, seja lá qual for. As pessoas estão buscando no budismo, numa experiência, sabe, espiritual, seja lá qual for, que o pessoal da modernidade desprezou completamente. Então, agora é uma hora boa da gente apresentar a nossa espiritualidade, nosso Deus, a nossa fé. Então, se por um lado se desmontou muita coisa, por outro lado também se abriu muitas pontes para que a gente alcançasse. E quando alguém diz assim, não há verdade absoluta, quando alguém diz assim, não há verdade absoluta, tá? Então isso que você está falando é mentira, não é? Você está dizendo para mim que não há verdade absoluta. Então essa sua frase é uma mentira. Então, a pós-modernidade é esse negócio maluco que a gente vive hoje, que encontrou no consumismo ah, um ídolo para se preencher de um vazio existencial, que ele não dá conta de fechar. E não adianta, eu vou confessar a vocês, é gostoso ir em shopping, não é gostoso, eu gosto de ir em shopping center, eu acho bacana. Acho que é porque eu tenho 3 filhas e uma mulher, e eu passei minha vida levando elas no shopping. Então eu já gosto, acabei gostando, eu acho legal. Eu gosto, por exemplo, quando eu vou no shopping, preciso comprar uma calça, vou no shopping, eu vou na loja, seja onde for, compro a calça, me sinto bem quando eu visto, volto para casa, ela tá cheirando o shopping, sabe? Aquele cheiro de loja. Não é uma sensação boa, gente?
Alguém... obrigado, Érica, obrigado. É uma sensação boa. Comprar alguma coisa, você começar a trabalhar, ter dinheiro e poder comprar alguma coisa é uma sensação maravilhosa. O Carlos André também gosta. Sensação maravilhosa. O problema é que eu quero essa sensação para preencher o meu vazio. Não é a coisa que eu estou comprando, é a sensação que comprar me traz. É o consumismo pelo consumismo. Não é pela necessidade de ter aquele negócio, porque às vezes eu compro e eu nem preciso. Talvez aqui no nosso país isso não seja tão forte, porque a gente é um país pobre. Mas na América, os caras consomem, nos Estados Unidos, os caras consomem assustadoramente. Se bem que não é difícil a gente aqui no Brasil ver gente que tem 10, 20, 30, 40 pares de sapato. Não é difícil de ver isso. E às vezes a pessoa nem precisa ser tão rica assim. Ela só tem que ter um bom cartão de crédito e ser uma boa pagadora. Vai comprando, vai parcelando, vai comprando, parcelando. Porque o consumismo se transforma num bem, numa grandeza em si, né? Eu consumo só por consumir. Então, a gente... Que horas são agora? Pergunta o autor. A hora que a gente vive é essa hora aqui, desse mundo que a gente vive, né? É claro que a gente está no Brasil, mas a nossa cultura também ela vai ecoar esses gritos da cultura ocidental, né? Apesar da gente não ler essas coisas, não estudar essas coisas na escola, e a gente não dá muita importância para essas coisas, elas estão construindo a nossa maneira de pensar e a gente percebe elas na nossa vida. Hoje em dia, nada mais é sólido, né? Então, foi isso que eu entendi desse capítulo. E o autor vai dizer que nem todo o islamismo é esse islamismo reacionário, né? E o autor vai dizer que ele ousa dizer que a maioria do islamismo é uma religião que segue lá o Alcorão e que não se inclina para essa visão mais guerrilheira, né? Mais radical. E o autor até entende que seria possível, em algum momento, cristianismo e islamismo coexistirem pacificamente no mundo. É, eu acho bem difícil, né? Mas é isso aí. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo para os 4 alunos, eu discordei um pouco do que o autor falou sobre o ressurgimento do cristianismo aqui no Hemisfério Sul, porque eu realmente não acredito que aqui no Hemisfério Sul a gente tenha um, um cristianismo saudável, né? Ou que ele seja realmente um evangelho pautado nas escrituras. A gente tem uma doideira, né, meu? A gente vive uma doideira total aqui de evangelho no Brasil. Mas tudo bem. Ele fala assim: o cristianismo do Evangelho Sul, estou na página 181, lá no finalzinho. O cristianismo do Hemisfério Sul deveria nos ajudar a ter uma ideia melhor sobre a questão e a fortalecer nosso compromisso com a narrativa bíblica, lembrando-nos de que nossa primeira responsabilidade é para com Deus e sua revelação. Eu não acho que a gente consegue fazer isso com ele. A gente não dá conta de fazer isso com a gente, pô. O nosso evangelho não está compromissado com a narrativa bíblica, a gente está aprendendo isso agora, a gente está vendo que ele está distante da narrativa bíblica, né? O nosso evangelho está cheio de sincretismo, de sal grosso, de óleo da unção, de arca da aliança. O nosso evangelho é todo remendado, rapaz, uma coxa de retalho. A gente vai estudando, desculpa vocês, mas
Quanto mais eu estudava, mais eu percebia o quão distante eu estava do Evangelho de Jesus Cristo, apesar de ser crente há muitos anos. Então, eu acho que o autor está olhando para a gente assim, com muito romantismo, assim, e com uma expectativa que não vai dar certo, não. Mas tudo bem. Vocês, acredito, também tenham lido, né, o capítulo 7, ou não, também, ou não. Mas há alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês e vocês queiram colocar? O plenário está aberto. É uma ideia, né? Porque nos anos 80, quando vem o Evangelho, anos 80, para antes disso, né? Mas o Billy Graham fazia cruzadas aqui no Brasil, enchendo estádios. Essa notícia bate lá em cima, né, meu? O Brasil está recebendo. Eu acho que isso aí vai acontecendo. E você tem um evangelho e uma teologia sendo produzida aqui embaixo, uma teologia mais social, né? Você tem as duas vertentes teológicas do hemisfério sul, né? A católica, que é a teologia da libertação, e a evangélica, que é a teologia da missão integral, que é um desenvolvimento teológico característico aqui da nossa região. Eu acho que essas coisas todas devem ter produzido na mente do autor essa ideia de que a gente tem esse papel profético, né, de fazer o hemisfério norte voltar os olhos para a narrativa bíblica, mas é, é complicado. Agora, essa pós-modernidade, ela nos aflige, ela está aqui. A questão da sexualidade, ela é muito fruto dessa pós-modernidade, a, a questão da, da dificuldade com tudo que é sólido, família está se desintegrando, a sexualidade como a gente sempre tinha visto, ou como a gente acredita à luz da Bíblia, está desintegrada, valores vão se desintegrando, e tudo vai ficando para trás. E isso vai trazendo traz um desalento, né? Porque você não tem uma base sólida para você sustentar, que sustente a sua vida, ou que te dê uma esperança de futuro. Então, a gente tem uma geração de gente que não tem perspectiva, que não vê sentido na vida, na existência, não tem uma meta narrativa, não tem uma grande narrativa que o leve adiante. A Idade Média tinha a igreja, então isso aqui está governando a minha vida. A Idade Moderna tinha, é a razão, é a evolução, é o darwinismo, é sabe, é tudo, é o homem dominando o mundo. Acabou isso aí também. Então agora o cara fala, meu, para onde eu vou? Que sentido tem minha vida? Aí você tem a quantidade de gente pensando em suicídio, isso desde criança até adulto, até idoso, porque a vida perdeu sentido. A gente vive uma explosão de, de, de doenças emocionais, né? A gente vive crises de ansiedade, de pânico, a gente vive uma sociedade doente, carente de sentido para a vida, para a existência, nihilista, né? Olha e fala, meu, então assim, eu vou construir a minha narrativa aqui, vou dar conta da minha vida, as minhas verdades, porque não existe nada além disso, cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. E isso aí é resultado dessa, dessa cultura ocidental que está impregnada aqui na gente. Claro que a gente tem um delay, né? Tem um atraso. Acontece primeiro na Europa, nos Estados Unidos, e depois vem acontecer aqui. Então a gente tem esses reflexos que eu acho que as pessoas que. Eu vou fazer 56 esse ano. Eu percebo isso nas minhas filhas, no modo como elas veem, como elas respondem.
é muito claro, muito diferente, elas são muito diferentes de mim, de como eu respondia. Não que elas sejam mal educadas, ou que elas sejam grosseiras, ou qualquer coisa assim. É porque hoje não dá. Quando eu era pequeno, a gente falava, né? Que não se amarra mais cachorro, não pode amarrar cachorro com linguiça, né? Eu acho que hoje isso faz muito mais sentido do que fazia no meu tempo. Porque esquece você, se você entrar numa sala de aula no ensino fundamental médio e você vir com as suas ideias de 30, 40 anos atrás, esquece, meu, esquece. As gerações mudaram muito, há um abismo gigantesco na maneira de construir o pensamento. E se eu não entender isso, eu não consigo conversar com esse povo. Não consigo. Não, não há diálogo. Eu acho que é por isso que eu volto aqui de novo lá para o início. Deixa eu ver se eu acho aqui, é o lugar que eu. Deixa eu ver aqui. Eu vou achar, tá, gente? É o propósito do livro. Volto para a página 33. Poderá esse conceito de cosmovisão nos ajudar a realizar na atualidade o que eles chamaram a igreja a fazer naquela época, libertar o evangelho de sua escravidão à cultura ocidental contemporânea? Será que a gente vai conseguir conversar com a nossa cultura e tirar a nossa fé das mãos dessa ocidentalização? Será que a gente vai conseguir voltar ao evangelho das escrituras, da narrativa bíblica, e a gente vai conseguir, através e a partir disso, anunciar o evangelho para o mundo que nos cerca? O autor acredita que esse estudo pode nos ajudar. Eu volto sempre para essa coisa aqui na página 33. Né? Eu acho que sim, acho que a gente consegue. Se a gente aprender, se a gente entender, eu acho que a gente consegue. Ai, o pós-modernismo é isso. E o shopping center é esse templo que não produz vida comunitária. Nem Marcão, eu me incomoda, e aqui eu vou fazer nada a ver com o livro, tá? Eu acho que até já falei isso para vocês. Quando eu apago a luz na hora do louvor na igreja, apago a luz na hora do louvor na igreja. Uhum. E eu convido as pessoas, feche seus olhos, não se preocupe com quem está ao seu lado, vamos louvar ao Senhor. Eu estou enxergando nisso nada mais do que uma Individualismo. uma influência da pós-modernidade na nossa adoração, porque eu me desligo de quem está do lado, é igual um shopping, né? Não estou interessado em quem está do lado, estou interessado só em mim. A pós-modernidade tem essa perspectiva, mas também, Marcão, o livro não diz isso, tá? Mas, por outro lado, a pós-modernidade também produz essa busca pelo transcendente. Então, ao mesmo tempo em que a pessoa, é um paradoxo, né? Mas ao mesmo tempo em que a pessoa vive essa experiência egocêntrica, ela também, de alguma forma, se abre para alguma experiência espiritual. Mas é isso mesmo. Conseguiu encontrar uma ponte e entrar no mundo dos caras, falando a língua dos caras. Quando eu conheço a cultura que me cerca, eu consigo me aproveitar e criar algumas pontes. Mas se eu não sei de nada, se eu sou um alienado, aí eu continuo um alienado e vou ter muito pouca efetividade. Distorção, Danilo, que a gente vive, em que a pessoa ela não é mais membro daquele corpo, na visão de Paulo, por exemplo. Eu sou parte desse corpo e eu recebo dessa comunidade serviço nos dons, e eu ofereço os meus serviços também como o dom que eu tenha em mim, mas eu perco essa relação e eu passo a ser um consumidor. Eu não sou membro da igreja, eu sou um consumidor.
Então, eu estou procurando a igreja que mais me satisfaz. Então, se essa palavra me satisfaz, se essa experiência me satisfaz, a igreja virou um shopping também, nesse sentido. Ela está vendendo uma experiência. Ela está vendendo aquilo que a pessoa quer comprar e os pastores estão atrás de como é que eu faço para encher a minha igreja. Essa é a preocupação. O que eu faço para encher a minha igreja? Ah, você pode, faz isso, faz aquilo outro, enche a igreja. O que está na moda agora, porque ele está atrás de cliente, ele não está atrás de gente quebrada que precisa da graça, né? Tá atrás de cliente para encher o bolso dele. Isso aí não é fruto de. Eu olho para isso aí e é fruto dessas coisas que nós estamos falando aqui. O culto se transforma num evento para satisfazer uma plateia que veio consumir esse evento. Quando aparece um cara que se converteu, um artista ou qualquer coisa assim, eu já pego o cara e boto ele lá na frente para falar, porque isso vai isso vai produzir alguma coisa. E o menino tem 5 anos de idade, só porque ele canta bem, eu já boto ele para cantar, ele vira um cantor, sai cantando em todas as igrejas, falando em todas as igrejas. Então, o culto deixa de ter o foco na palavra e no evangelho, e ele passa a ser um evento quase artístico, né? E aí você corre esse perigo de você pegar pessoas e expor essas pessoas a um peso que elas não podem suportar. Uma hora essa panela vai explodir, porque o cara não tem condições, mas a igreja colocou, se usou essa pessoa para poder chamar fiéis. É uma tristeza, né? É uma tristeza. Que produziu isso não tem culpa, ela vai jogar a culpa na pessoa. É lógico, né? A culpa nunca é da igreja. Agora, se a gente não tiver a sinceridade, né, de olhar para a gente, olhar para a nossa estrutura de pensamento, confrontá-la, olhar para a nossa cultura ao redor, entender todo esse movimento e falar, putz, acho que a gente está errando, e a gente não pôr a mão na consciência, se arrepender e retomar o evangelho. Se eu não conseguir fazer isso aí, então não esquece, né, meu? Vamos fazer outra coisa. Vamos pro bar tomar uma cerveja. Eu não gosto de cerveja, mas eu tomo um guaraná lá, qualquer coisa assim. Ou um whisky. Tomar um whisky lá com o Gilson e com o Alexandre Augusto. Ou vamos tomar um vinho evangélico, né? Jesus tomava vinho, pô, então vinho evangélico. Tomar um vinho e glória a Deus. Aleluia. Mas é isso aí, gente. Acho que a gente passou por esse capítulo aqui. Ó, o Carlos André está dizendo que a igreja é a mesma igreja que levanta os seus ídolos e os sepulta. Mas é isso aí. É por isso que a gente faz pouco evento na igreja. É por isso que você não vê tanto pastor convidado na Casa da Rocha, nem artista cantando no culto, para ver se enche o culto ou qualquer coisa assim. Que olha para as coisas e falo, não faz sentido, pô. Por que eu quero uma plateia aqui? Isso não é a razão de ser. Eu acho que há ocasiões para isso. A gente tá tendo, é aniversário da igreja, é uma festa, alguma coisa especial, mas você transformar o culto e a vida da igreja nisso é bobagem. Mas é isso aí.